Depois de ficar suspensa por quase 40 dias, a plataforma X cumpriu todas as determinações da Justiça Brasileira. A PGR concordou com a volta do serviço. O STF mandou a Anatel notificar os servidores. E agora, Janaína Camelo, o X já está funcionando no Brasil. Boa noite para você, bem-vindo e bom trabalho. Muito boa noite, Thiago, para você, para todos que nos assistem. Praticamente 100%, mas ainda em nem todo o território brasileiro, isso segundo a Abrint, a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, porque são cerca de 20 mil provedores de internet funcionando aqui no Brasil, Thiago. E aí o que aconteceu? A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que é responsável aí por fiscalizar o cumprimento da decisão judicial que liberou o X, foi notificada exatamente às 19h21 de ontem sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Para que a rede social volte aí a operar aqui no Brasil. E aí, então, a Anatel precisa notificar esses provedores de internet. E aí, segundo a Associação Brasileira de Provedores de Internet, a Abrint, essas operadoras foram notificadas pela Anatel hoje, só hoje pela manhã. Só que cada provedor de internet vai depender aí de cada provedor tomar as providências necessárias técnicas para fazer cumprir essa determinação. Ou seja, o tempo ali de execução do desbloqueio vai depender das medidas ali empregadas por cada provedor de internet de acordo com as suas especificidades técnicas, né? Ou seja, aspectos técnicos, a infraestrutura de cada provedor de internet. Por exemplo, uma grande provedora de internet aqui no Brasil, como a Claro, a Vivo, por exemplo, uma medida dessa começa a ter efeito quase que imediatamente, esse desbloqueio. Já é diferente num provedor que é menor, que funciona no interior do país, isso leva mais tempo. Mas, segundo a Abrint, todos foram notificados ao mesmo tempo. Então, é só questão aí de uma infraestrutura, de tecnologia de cada um dos provedores para que essa suspensão realmente possa ser derrubada, né? Então, só lembrando que essa determinação para suspender, para voltar, para liberar novamente o X aqui no Brasil uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de ontem, depois que ele recebeu uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, dizendo que não via mais motivos para manter a suspensão do X aqui no Brasil, né? Porque aí a empresa acabou acatando, respeitando aí cumprindo as 3 exigências, né, que foram determinadas pela Justiça, que era a indicação aí de um representante legal aqui no Brasil, inclusive com endereço fixo aqui no Brasil, o bloqueio de perfis aí de usuários que são suspeitos, são investigados por disseminação de notícias falsas, por discursos de ódio, e também o pagamento daquela multa total, né, que foi de mais de 28 milhões de reais, devido ao descumprimento aí dessas decisões judiciais, exatamente porque a empresa se negava a bloquear esses perfis, né? Então, ao todo, foram mais de 28 milhões de reais que foram pagos na última sexta-feira. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, só lembrando, ele disse exatamente assim, que o retorno das atividades do X em território nacional foi condicionado unicamente ao cumprimento integral da lei brasileira, ao cumprimento também da absoluta observância às decisões do Poder Judiciário em respeito à soberania nacional. E aí deu 24 horas, né, para que a Anatel, então, faça cumprir aí essa decisão. Tiago, aí é só questão mesmo de tempo para a gente ver todo o território nacional, todo o país aí 100% com a funcionalidade das atividades do X retornando. Porque a volta não é automática, não é, Janaína? Bom, daqui a pouquinho você volta, daqui a pouco aqui no Jornal Japão, volta automaticamente. Até já. Bom, vou chamar os nossos comentaristas. Bom, Dora Kramer, ao que tudo indica, o Brasil inteiro vai voltando com o acesso ao X. Aqui no computador já tem o acesso, imagino que você tenha talvez testado, Vilela também. Mas, de qualquer forma, isso é uma mostra de que o X cumpriu as determinações da Justiça Brasileira e talvez a relação possa mudar a partir de agora, não é? Olha, eu acho que vai mudar, né? Já mudou, no transcorrer da história já mudou. Já voltei para o X, sim, estou lá, tal, já postei a beça, minhas considerações políticas, né? Sempre isso. Agora, isso mostrou, tem muita gente que fica falando que foi censura, que foi isso, que foi aquilo. Não, gente, foi o cumprimento da lei. Já pensou se não tivesse havido essa posição firme do Supremo Tribunal Federal? O que o dono do X poderia fazer ou se sentir à vontade para fazer e desfazer? Então, acho que foi didático.
para o X e para outras plataformas. Espero que isso sirva também para que tome tração a discussão, o debate, as resoluções sobre a regulamentação dessa questão da internet, que está empacada lá no Congresso, uma coisa que não vai, mas há uma necessidade premente. E fica aquela discussão sobre se a volta do X antes do segundo turno da eleição vai influenciar ou não vai influenciar. Eu tinha te dito ontem que eu não sabia. Aí fiz uma conta aqui, são 20 milhões de usuários do X, perto de 156 milhões de eleitores brasileiros. Claro, não estarão todos nesse segundo turno envolvidos, mas isso aí, essa conta assim que a gente chama de conta de padaria, que é aquela conta rápida, mostra que o X pode não ter uma influência tão ampla e tão decisiva assim. Pois é, Vilela, a Dora fala em medidas didáticas, né, para que a rede social cumpra as decisões da Justiça do Brasil, e esse debate sobre a eleição também é interessante, né, porque o X não existiu durante o primeiro turno, mas vai existir no segundo turno. Exatamente, Tiago. Eu vejo que no primeiro ponto, o fato de uma decisão soberana de um Estado nacional, ela tem que ser cumprida no seu território. E nesse caso, nós temos a legislação que estabelece alguns requisitos e decisões judiciais que, evidentemente, têm que ser cumpridas. Então, o que foi colocado nesse contexto, o desfecho que a gente tem nesse contexto, é um desfecho onde o Estado brasileiro ele reafirma a sua soberania e que qualquer empresa que quiser operar no Brasil vai ter que seguir as regras brasileiras. Do ponto de vista eleitoral, eu vejo como um instrumento, claro, é valioso, é importante, é um instrumento pelo qual as pessoas obtêm informações, analisam, têm elementos, mas, de uma forma geral, mesmo nesse primeiro turno, onde não tivemos a presença do X, as pessoas não deixaram de participar do ponto de vista político ou de se informar por conta disso. Outras plataformas fizeram, às vezes, e mesmo assim o processo eleitoral transcorreu de uma forma adequada. Então eu vejo que não vai alterar tanto. Agora, claro, sempre é importante, é um instrumento muito valioso e que atinge uma grande parcela da sociedade brasileira. E você já voltou para o X, já fez publicações hoje ou só deu uma olhada por lá? Eu ainda não olhei. Hoje eu nem abri para ver se estava funcionando. A hora que acabar o jornal eu vou dar uma olhada.